Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar um pouco sobre o TensorFlow, que é uma ferramenta aí dentro da linguagem Python, utilizada muito para reconhecimento de imagens e alguns treinamentos de inteligência artificial. Mais especificamente, eu vou utilizar o tutorial do Google associado a essa ferramenta para reconhecimento de imagens. Então a gente está falando aí de uma rede neural baseada em um aprendizado de máquina para reconhecer imagens e fazer uma classificação em cima desse reconhecimento. Vamos lá? Então aqui eu estou já no VS Code, já em um ambiente preparado, né, testado, tudo bonitinho, com o código de tutorial do Google. E lá no final eu coloquei mais 3 células, né, para colocar alguns exemplos feitos com base nesse tutorial. A gente vai primeiro acompanhar tudo que é descrito, dar uma observada em como cada coisa é feita e no final fazer mais 3 classificações lá para finalizar a apresentação. Então, aqui primeiro, a gente tem as licenças, né, toda a questão de informativos do Google aí. Então, vamos para a primeira parte de código. Ele faz a importação dos módulos, das bibliotecas que vão ser usadas, como eu falei, o TensorFlow, claro, e também faz a importação de algumas bibliotecas auxiliares, o NumPy e o Matplotlib. Ambas serão para processamento também envolvido as imagens. Especificamente o Matplotlib vai ser usado para plotagem de gráficos, que na realidade não serão somente gráficos, serão exatamente as imagens que a gente vai ver daqui a pouquinho. E ele acusa aqui, né, esse print é apenas figurativo para ver se o TensorFlow está funcionando bonitinho, enfim, daí ele aponta a versão para a gente. Depois ele apresenta a base de dados Fashion MNIST, que é uma listagem com 70 mil, redondinho, né, 70 mil imagens, 28 por 28 pixels, mostrando alguns tipos de roupas aí. Então a gente tem casaco, tem vestido, sandália, bota. E a ideia é que esse conjunto de imagens seja utilizado exatamente para esse tipo de teste que a gente está fazendo aqui. E aí ele faz toda a explicação sobre essa biblioteca aí. Em seguida tem mais um trecho de código. Nesse trecho aqui ele faz algo que é muito comum em relação ao aprendizado de máquina, que é a separação da data, né, dos dados na realidade, em dados de treino e dados de teste. Então ele faz aqui o train images e o train labels. Images é exatamente a imagem que será observada pelo sistema. E labels é a classificação a que ela pertence. E divide em treino e teste. Conjunto de treino vai ter 60 mil imagens e conjunto de teste 10 mil. Embaixo ele apresenta a classificação de cada uma delas. Percebam aqui ó, que são 10 classificações, 10 labels. Então, de 0 a 9, a identificação do label, e o nome da classe exatamente. Aqui embaixo a gente percebe um dicionário contendo essas classes aqui. Originalmente ele é em inglês, eu passei ele para português só para ficar um pouquinho mais fácil da gente enxergar os resultados. E o que é importante desse momento é observar que existem 10 classes possíveis. Esse número de 10 aí vai de 0 a 9 por causa do índice. A gente vai observar lá embaixo o que ele vai querer dizer para a gente. Então, aqui ele já fez a importação, já fez a separação, né, de treino e teste, e aqui ele identificou os nomes das classes. Em seguida, ele começa a fazer uma análise exploratória. E ele vai lá e aponta o shape, né, o formato dos dados, para indicar quantos dados tem. Aqui embaixo a gente consegue ver um pouquinho menor. 60 mil, porque são os dados de treino. 28,28, que é o formato da imagem, 28 pixels por 28 também. Depois ele coloca um comando do len para a gente saber quantos que tem, quantas labels tem, claro que vai ter a mesma quantidade dos dados de imagem, de treino, tem que ter 60 mil. E aí ele acusa exatamente isso aí, ó. Ele dá um print no train labels e ele retorna um array. Esse array ele tem várias posições, claro, como a gente viu aí tem 60 mil dados associados, e cada posição tem um número inteiro de 0 a 9. Por quê? 0 a 9 é associado às classificações que a gente viu lá em cima. Ele não traz imediatamente o nome delas. Até porque é mais fácil de processar um número, exatamente um número inteiro aqui, do que ficar processando o texto em todo momento. Então aqui ele traz um array comprido, cada posição de 0 a 9. Então a posição 0 vai corresponder a, vamos supor, né, um vestido, por exemplo. Então toda vez que tiver o 0, a gente vai observar que é um vestido que está sendo tratado. Depois,
ele faz a mesma coisa, né, pad shape, do conjunto de teste. Como a gente já viu, ele vai ter 10.000 entradas, 10.000 imagens aí. E claro que as labels também acompanham, também estão na mesma quantidade. Então, fazendo essa análise exploratória, ele começa a fazer um pré-processamento. Então, a princípio, ele começa exibindo uma imagem. Ele pega a primeira imagem, o índice zero das imagens de treino, e coloca em um gráfico. E aí que surge a razão para a gente estar com o Matplotlib aqui, né? O comando PLT está fazendo essa parte aqui. Não vou entrar em detalhes sobre quais comandos fazem exatamente quais coisas, porque isso já é um outro assunto. Mas a gente tem o comando de remoção da grade para ele exibir só a imagem. A gente tem a inserção de qual a imagem que vai ser inserida, que é, no caso, o índice zero do conjunto de treino. Então, a gente tem várias configurações aí. Então, a primeira imagem aqui nos assemelha a uma bota. Depois, ele faz um outro processamento, que é a divisão dessas imagens por 255. 255 está associado... Opa, deixa eu trocar, voltar aqui. Esse 255 está associado a uma representação do pixel dessas imagens aí. Então, é algo muito específico para esse caso. Fazendo a divisão por 255, em vez de eu trabalhar com o valor de 0 a 255, eu trabalho com o valor de 0 e 1. Então, por exemplo, se ele é 255, que é o máximo, ele vai corresponder a 1. Se ele é 240, vai corresponder a 0, alguma coisa. Então, que é muito mais fácil de trabalhar. Isso é um processamento exclusivo para esse tipo de problema que a gente está tratando. Em seguida, a gente tem mais algumas manipulações de imagem. Aqui em cima ele colocou uma imagem só para a gente visualizar. E embaixo ele já colocou uma sequência de imagens, uma imagem 5x5 na realidade, associada a cada tipo de coisa. E não dá para ver, infelizmente, por causa da cor de fundo, mas tem o nome, né, da classificação da imagem aqui embaixo também. Então, os vestidos, está escrito vestido aqui embaixo, que foi a predição que ele realizou. Então, na realidade, não necessariamente a predição, ele pode colocar também, por exemplo, conjunto de teste, né, que ele já tem certeza do que é cada coisa, ou então ele pode fazer um treinamento prévio. Então, assim, aqui é apenas uma exemplificação com os nomes abaixo de cada imagem. Depois, já fez a análise exploratória dos dados, já fez a separação em treino e teste, que é algo usual aí para modelos de machine learning. A gente vai começar a construir o modelo de machine learning exatamente. Então, a gente vem aqui para a parte de baixo. O model que a gente vai trabalhar é um pouquinho diferente dos modelos, por exemplo, de aprendizado supervisionado que foram vistos anteriormente. A gente trabalha com 3 camadas nesse caso. A gente sabe, redes neurais trabalham com camadas. Nessa situação, a gente tem a primeira camada. A primeira camada, como ele próprio explica, é apenas uma camada de formatação. Então, ele indica qual que é o shape, o formato da imagem que vai ser recebido, 28 por 28. Depois, eles têm mais duas layers, duas camadas, que são do tipo dense. Uma é com 128 neurônios, que é essa aqui do meio, que a gente está vendo. Elas fazem o processamento exatamente da imagem que está sendo observada, de cada roupa que foi inserida, tanto para treino quanto para teste, claro. E por fim, ele tem mais uma camada com 10 neurônios aqui no fim. E percebam, esses 10 neurônios, essa última camada que vai ser responsável por entregar a classificação final daquela roupa. Então, quando a gente viu a exibição das imagens de teste, né, dos labels, na verdade, que são os resultados, a gente observa de 0 a 9, ou seja, 10 conjuntos, e é essa última camada aqui que é responsável por entregar esse resultado final, essa classificação final, por assim dizer. Então, seguindo mais um pouquinho, ele faz a compilação, na realidade é mais uma configuração associada, e aqui tem 3 parâmetros que ele utiliza. Um deles é o metrics, a acurácia do modelo. Então, ele consegue exibir exatamente qual a acurácia que está sendo observada para cada treinamento, que a gente vai ver daqui a pouquinho os treinamentos sendo feitos. Então, essa última métrica é associada à acurácia. E as duas de cima são associadas à otimização do modelo. O loss é uma métrica, por assim dizer, também, que está associada ao quão bom ou ruim foi o resultado observado pelo modelo durante o treinamento. Quanto menor o loss, mais positivo é esse treinamento, porque ele está errando menos. E o Optimizer aqui em cima é baseado nessa métrica do loss,
Na verdade, não são métricas, né, por assim dizer, somente métricas, elas são classificações, vamos colocar desse jeito aí. Então, o Optimizer, em cima do resultado do loss, ele faz um ajuste no modelo, para cima, para baixo, um conjunto matemático diferente para otimizar o modelo. Então, essas três estão andando junto aí, por isso existem no model.compile. Depois a gente vai exatamente para o treinamento, utilizando o comando .fit. Esse comando é muito utilizado para a parte de estudos, né, de machine learning. O comando .fit já é de amplo conhecimento do pessoal. E para treinar, claro, a gente usa as imagens de treino, junto com os labels de treino, que são os resultados que já estão esperados. Só que aqui surge um outro parâmetro, que é as épocas. Épocas é o seguinte, cada época é um conjunto de treinamento que ele faz. Então, na época 1, ele vai usar as imagens e os labels para treinar uma vez. Na época 2, vai usar as mesmas imagens e labels para treinar uma segunda vez. São como várias passagens pelo conjunto de treino. E qual que é a ideia? Se ele é um modelo de rede neural que tem que aprender, a cada época ele observa o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, o que ele acertou, o que ele errou, e vai fazendo aqueles ajustes que foram comentados anteriormente para poder melhorar a acurácia, poder diminuir a perda. Então, é exatamente esse comando epochs aqui, esse parâmetro, esse hiperparâmetro, na realidade, que faz ele ser inteligente, por assim dizer. Aqui embaixo, o resultado da execução. A gente tem as 10 épocas sendo mostradas aqui do lado. Cada métrica traz o loss e a acurácia. Então percebam, a diferença é muito pequena nesse caso. Tem outros casos que a diferença fica muito gritante e são até casos mais didáticos para serem observados. Então o loss começa em 0,47, depois cai para 46, chega aqui na quarta época, vai para 45, e até a 10ª época ele segue mais ou menos em torno de 45. Não quer dizer que necessariamente época por época ele vai diminuir. Então tem alguns casos aqui que ele aumenta, 0,45 para 0,46. É claro que o modelo avalia isso e fala, ok, alguma coisa foi feita aqui, não exatamente diminuiu tanto o loss, então vamos ver o que dá para ajustar. Mas em geral, no final das épocas, há uma tendência de que a perda seja bem menor do que no início. E o contrário acontece com a acurácia. Ela começou em 84% e 84,3%, depois foi 0,4%, deu uma aumentada. Na terceira época já está em 0,5%. E no final, na 10ª época, ela foi para 85% aproximadamente. Então a gente percebe também uma elevação da acurácia. Não necessariamente quer dizer que mais épocas serão melhores, porque isso aqui a gente está fazendo com o conjunto de treino. Se eu aumentar muito as épocas, por exemplo, ele vai ficar muito bom em ter uma acurácia excelente no modelo de treino. Mas quando for para fazer um teste ou uma entrada nova, não vai conseguir. Ele vai ter uma acurácia muito ruim, porque ele está superdimensionado, por assim dizer. Ele está muito focado no conjunto de treino. Ele é ótimo no treino, mas é péssimo em outras situações novas. Então, por isso que tem que ser muito bem dosada essa questão das épocas. Em sequência, ele faz uma avaliação da acurácia geral, usa o conjunto de teste agora, né? Em cima foi utilizado o conjunto de treino, agora usa o conjunto de teste para fazer a medida da acurácia. E ele obtém, observe, 83% mais ou menos aqui de acurácia. É notável o seguinte, a acurácia observada no treino foi de 85, mais ou menos, e no teste foi de 83, ou seja, ele começou a apresentar um pouco de sensibilidade excessiva ao conjunto de treino, mas não ao conjunto de teste. Isso aqui não é desejado, mas aqui a diferença foi, como a gente está falando de um estudo, claro, a diferença foi pequena, associado ao nosso mundo, ao nosso universo aqui, mas em situações reais, situações de processamento de milhões de dados, isso aqui dá uma boa diferença. Então, a acurácia já foi avaliada, já foi dividido, e agora sim começa a parte da predição. Como ele já foi treinado com conjunto de treino, agora ele vai ser testado, feitas predições com conjunto de teste. Armazenado na variável predictions, o model.predict, as imagens de teste. E aí ele faz esse processamento aí e em seguida exibe a primeira posição dessa predictions, que é um array de 10 posições. O que é essa resposta?
imediatamente o sistema não vai retornar para a gente, olha, a resposta é que ele é um casaco. Ele vai retornar um array com 10 posições, porque tem 10 classificações possíveis para cada roupa. Então, bolsa, vestido, no total tem 10, de 0 a 9. E cada um deles ele vai retornar a chance, por assim dizer, a predição, o quanto que o sistema admite que é positivo, que é viável dizer que aquilo ali está certo. Então, se a gente observar, ele retornou um array de 10 posições. As duas primeiras estão em zero, ou seja, o sistema quase identifica que não condiz com aquele tipo de roupa que está sendo trabalhada. Aqui embaixo a gente já tem um elevado a menos 2, então ele também já vê alguma semelhança, né, um pouquinho maior do que as primeiras. Mas percebam, a última tem um elevado a menos 1, ou seja, 0,85. 85% de certeza de que nessa primeira posição das predictions ele acertou e que é esse, não é que ele acertou, né, que é esse tipo de vestimenta aqui que a gente ainda não sabe, a gente vai descobrir daqui a pouco, mas que corresponde à posição 9. Então, ele está dizendo que com 85, quase 86 de certeza, essa imagem pertence a essa classificação. Fazendo uma correção, não é porque um modelo tem 80, 90% de certeza de que é uma classificação que ele vai acertar. Uma coisa é o modelo acreditar que ele está correto, outra é de fato ele acertar. Depois, o que a gente faz? Como ele próprio explica aqui, o array é de 10 números, mas a gente tem que transformar ele, então usando esse código do NumPy aqui. E esse NumPy retorna para a gente que o predictions deu o valor de 9, ou seja, ele acha que a posição 9 lá daquele primeiro vetor que a gente viu, aquele primeiro array, é o que corresponde. E depois ele faz a exibição do teste, e de fato corresponde. Ou seja, é o 9, é a posição 9, e o modelo achou a posição 9, ou seja, ele acertou nesse caso aqui. Com 85% de certeza do modelo, ele acertou. Percebam que ele não fala o que é. Ele não fala é uma bota, é isso, é aquilo. Porque para o sistema tanto faz. A gente que é ser humano que se identifica melhor, falando se é um vestido ou se é uma bota. Mas para o sistema o que importa é que ele acertou aqui o valor daquele primeiro array. Ou seja, era o 9 e de fato é o 9. Em seguida, ele faz alguns códigos mais compridos aqui, associados à plotagem de alguns gráficos, algumas imagens. Isso aqui é puramente visual para a exemplificação que está sendo dada. Então perceba, aqui é um código mais comprido, tem algumas definições de funções, aqui tem o PLT sendo utilizado para fazer algumas plotagens, coloca algumas cores, red, blue. Aqui embaixo ele exibe, por exemplo, uma imagem. Então essa bota aqui, ele acusou aqui no meio, aqui na parte da direita, deixa eu subir mais um pouquinho, na parte da direita é o quanto de certeza, entre aspas, o modelo tem sobre aquela classificação, e ele acha que com 86% de certeza, aquela primeira posição do conjunto de teste é uma bota. E de fato, né, a gente viu que era mesmo, então ele acertou nesse caso aqui. Aqui é só uma representação visual. Em seguida, a gente tem uma outra, percebam que aqui ele já tem uma certeza um pouco menor, já tem uma certeza de 68% de que seja um tênis. Na realidade, essa porcentagem aqui era menor no conjunto original de treino do Google. O que aconteceu? Como eu executei todas as células novamente, o sistema fez um novo aprendizado e atribuiu 68% de certeza agora. Ou seja, eu não estou executando as células aqui nesse vídeo, mas se eu as executasse novamente, como a gente está falando de um sistema inteligente, é possível que ele atribuísse outra porcentagem de certeza, que desse um outro resultado, alguma coisa nesse sentido, tá? A acurácia poderia ser diferente, então N coisas mudam. Isso que é interessante de se observar no machine learning. Depois ele faz mais uma predição, só que dessa vez com um volume maior de dados. Em todos eles ele exibe o gráfico aqui do lado também. Começa pela bota, depois ele aponta os outros. Percebam que alguns ele tem 100% de certeza que é uma camisa, que é uma sandália. Alguns, pelo contrário, já tem só 58%. Ele já desconfia que seja alguma outra classificação também. Então, assim, ele atribui, é claro, ao que deu mais certeza para ele. Então, que é esse caso dessa imagem aqui. E por fim, o tutorial exibe a predição de uma imagem, né? Que o usuário, por exemplo,
É que aqui é um conjunto de teste, um conjunto de estudo, mas vamos supor que fosse um processamento real, ele veria essa imagem, uma imagem estática, por exemplo, e daí ele poderia atribuir ao que é aquela imagem, qual a classificação dela. E aí ele faz o código de predição. Ele pega a imagem de teste, atribui a uma variável image, ele faz alguns prints do shape, né, para ver, mas claro que é uma 28 por 28, é tudo que a gente está trabalhando aqui. Depois, ele faz um processamento que é exclusivo para esse tipo de trabalho que a gente está fazendo. Ele usa um comando do NumP para colocar mais uma dimensão. Não basta pro Keras, que é o que a gente está utilizando aqui, saber que a imagem é 28 por 28. Ele quer saber que é uma imagem 28 por 28, que é uma da lista, do batch, do lote que ele chama. E isso aqui precisa, mesmo que seja um lote com um item só, ele quer saber que esteja dentro de um lote. Então ele faz esse comando aqui nessa célula. Depois ele faz a prediction single, claro, podia utilizar qualquer outro nome aqui, e usa o comando predict do model para fazer isso, com o image que ele já utilizou, o código do NumPy, para colocar essa outra dimensão aqui. E ele dá um print no prediction single. De novo, esse aqui é o resultado da predição, ou seja, é um array com 10 posições, cada posição associada a uma chance, uma certeza que o algoritmo tem. Esse aqui é o mesmo que a gente já observou, então ele tem praticamente 86% de certeza que é uma bota, que é aquela primeira imagem que a gente viu. E ele faz uma plotagem de gráfico e realmente confirma, olha, é uma bota mesmo, né? Ele confirma o achismo dele, é uma bota mesmo, para ter certeza só se você for lá e confirmar com o conjunto de labels de treino e de teste. Enfim, então aqui é a plotagem de gráfico associada a essa predict aqui. Nos outros ele fez um predict com várias imagens, aqui ele deu um exemplo de predict com uma imagem só. E depois aqui no fim, essas três células aqui, eu que coloquei à parte, porque claro, a gente tem aí uma infinidade praticamente de um conjunto muito grande de possibilidades de trabalhar com esse código aqui. Não digo uma infinidade porque ele é muito limitado nesse ponto de quantidades, enfim. Então aqui eu testei, por exemplo, o mesmo código, só que eu agrupei em uma célula para fazer um teste também e dizer o que ele é. Então eu peguei a imagem do índice 10, do índice 100 e do índice 1000 e apliquei aqui o código seguinte. Então eu pego a imagem que está um conjunto de teste no índice 10, faço aquele código do NumPy para ele adicionar uma terceira dimensão aí para a imagem, para ele conhecer que é um lote, tem um item só, mas é um lote. Coloco no prediction single, usei o mesmo nome para aproveitar a variável, né? Podia ter usado outro nome aí. Dou o comando predict do model e imprimo duas coisas. A primeira é o resultado desses predictions, que é aquele array de 10 posições aqui, com a chance de cada um. Só que depois, para ficar um negócio um pouco mais visual, eu coloquei um print um pouco mais enfeitado. Coloquei a imagem do índice tal, é 1, e concatenei aqui algumas... Concatenei não, incluir algumas questões aqui junto. Então eu peguei esse prediction single com o argmax do NumPy e puxei lá da class names, que é aquele primeiro variável que a gente viu lá, que tem todos os nomes das classificações em português, que já foram traduzidos, para ficar bonitinho aqui. Então quando a gente executa, se elas já estão executadas, a gente recebe, além do predict, das predictions, que é natural do NumPy, né? Do NumPy não, do Keras, que a gente está fazendo. E também esse print aqui. Então a imagem do índice 10 é um casaco, que ele puxou. Ele pegou o resultado, puxou lá de cima daquela lista e viu que é um índice que corresponde ao índice tal, corresponde ao casaco. Então a imagem do índice 10 é um casaco. E fiz a mesma coisa para as outras, só que daí eu troquei o índice. Então coloquei do índice 100. Fazendo esse processamento, ele indica que é um vestido, e do índice 1000 ele indica que é um suéter. E claro que eu podia fazer isso para quaisquer outras imagens aí. O que mais eu poderia ter feito? Poderia ter colocado o gráfico. Então, esse mesmo gráfico que ele usou aqui, com a barrinha azul, poderia ter colocado também. Poderia ter feito outros processamentos, poderia jogar esse resultado em algum outro lugar, pensando numa distribuição. Então, aqui a gente tem muitas possibilidades que claro que são só exemplos da classificação gerada por esse conjunto de bibliotecas aí, o Keras, junto com o NumPy, junto com as classificações em geral. Pois bem,
Então é isso. Essas foram as exemplificações e uma explicação superficial do código do Google disponibilizado para o TensorFlow. E é isso. Muito obrigado.